Imagine um argumento válido. Olha, nesse caso, se as premissas são verdadeiras, então a conclusão também é verdadeira. Isso é uma beleza. Os argumentos válidos são muito, digamos, cordiais. Mas, infelizmente, o mundo não é tão bom assim. Em geral, as coisas são um pouco diferentes. Na maioria dos argumentos, temos circunstâncias em que as premissas são verdadeiras, mas a conclusão pode ser falsa. Ou seja, dado um argumento, parece que sempre, na maioria das vezes, podemos pensar em situações nas quais temos premissas verdadeiras e conclusão falsa. Mas como assim? Que situações são essas? Se são situações usuais, é claro que aí o argumento não é válido mesmo. Mas às vezes o argumento não é válido e aí a gente olha para ele e percebe que ele não é válido porque existem, digamos, circunstâncias disparatadas, aquelas exceções malucas, nas quais temos premissas verdadeiras e conclusão falsa. Nesse caso também, evidentemente, o argumento não é válido. Por quê? Para ser válido, não pode existir situação na qual temos premissas verdadeiras e conclusão falsa. Puxa, olha, mas nesses casos em que somente em exceções disparatadas é que temos premissas verdadeiras e conclusão falsa, puxa, esses argumentos são, digamos, quase válidos. E, nesse caso, temos boas razões para acreditar que, se as premissas são verdadeiras, então a conclusão também é verdadeira. Por quê? Ora, porque as situações que vivemos no dia a dia não são aquelas situações disparatadas, malucas. Temos um argumento que, digamos, não nos dá uma certeza total sobre a veracidade da conclusão em todos os casos. Mas ele nos dá certa confiança. Reconhecer tal possibilidade nos leva a um terceiro modo de avaliar os argumentos. Lembre que já apresentamos dois modos de avaliar os argumentos. Certificar, por exemplo, se o argumento é bom. É um jeito de avaliar o argumento. O outro modo, certificar se ele é válido. Vamos, a seguir, raciocinar sobre tais coisas e apresentar uma outra maneira, além dessas duas, de avaliar os argumentos. Mas antes da definição, veja um exemplo. Apresentamos aqui um argumento, que é o seguinte: ouvi dizer que há belos periquitos à venda na loja do Zé. E sei que meu vizinho tem uma gaiola na sua garagem, que bem cabe objetos menores que 20 centímetros. Então me pergunto, será que a gaiola é suficientemente grande para um desses periquitos lá da loja do Zé? Então, eu raciocínio do seguinte modo: todos os periquitos que já vi e que todas as pessoas que conheço viram,
ou de que ouviram falar, ou acerca dos quais leram algo, medem menos de 20 centímetros. Logo, os periquitos à venda na loja do Zé medem menos de 20 centímetros. Conclusão: os periquitos da loja do Zé cabem na gaiola que está na garagem do meu vizinho. Temos aqui um argumento. Esse argumento é um argumento dessa forma. Temos como premissa: todo periquito já visto mede menos de 20 centímetros. Conclusão: todo periquito mede menos de 20 centímetros. Observe a diferença entre a premissa e a conclusão. Todo periquito já visto é menor ou igual a 20 centímetros. Daqui estamos concluindo que todo periquito, além daqueles que já foram vistos, também medem menos do que 20 centímetros. Estamos passando do contexto do que já foi visto para o todo. É claro que esse argumento não é válido. O argumento não é válido. Por quê? Porque a partir do que já foi visto, não podemos concluir sobre o todo. Mas, mesmo não sendo válido esse argumento, eu diria que é confiável acreditar nessa implicação. É uma boa implicação. Por quê? Tudo que já vi, que as pessoas já viram, de que ouviram, acerca dos quais leram, em todos esses lugares, de todas essas formas, sempre se conclui que tais periquitos medem menos de 20 centímetros. Portanto, apesar desse argumento não ser válido, poderíamos dizer que ele é confiável. A implicação é boa. O argumento todo leva em conta essa implicação. No argumento todo temos periquito na loja, gaiola cabe objetos menor ou igual a 20 centímetros. Temos aqui também o argumento 1, como premissa. Conclusão: periquito cabe na gaiola. Qual o valor desse argumento? O valor desse argumento corresponde ao valor das suas premissas. Ou melhor, ao valor da premissa mais duvidosa. Então, a confiança que temos nesse argumento corresponde à confiança que temos no argumento 1, que é essa implicação. É a partir de raciocínios, como esse do exemplo, que chegamos a uma terceira caracterização dos argumentos. Vamos olhar para os argumentos e, mesmo identificando que não são válidos, vamos ver se dá para confiar ou não na implicação. Estamos falando dos argumentos fortes e dos argumentos fracos. Veja a definição. Argumentos fortes e fracos. Classificamos os argumentos que não temos certeza de serem válidos numa escala que vai de muito forte a fraco. Um argumento é muito forte se é quase impossível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa ao mesmo tempo. Por outro lado, um argumento é fraco se é provável que as premissas possam ser verdadeiras e a conclusão falsa ao mesmo tempo. Fato importante:
temos aqui uma classificação que vai de fortes a fracos. E nessa escala, evidentemente, que temos, digamos, uma fronteira difusa. Aparecerão casos que não conseguiremos classificar de forma adequada. Serão argumentos que não conseguiremos decidir se são fortes ou fracos. Observando essa definição, que classifica os argumentos dos fortes até os fracos, evidentemente que poderemos ter um argumento mais forte do que outro, apesar de ambos serem igualmente fortes. Observe que isso não ocorre com os argumentos válidos, ou não. Não há graus de validade. Dado um argumento, ou ele é válido ou ele não é válido. No caso corrente da classificação de fortes até fracos, temos uma gradação. Uma gradação que vai dos fortes até os fracos. Vale a pena parar para pensar sobre isso. Afinal, como raciocinamos para ver se um argumento não é válido? E como raciocinamos para ver se ele é fraco? Veja o esquema. Apresentamos aqui dois conceitos. O primeiro, como é que mostramos que um argumento não é válido? E o segundo, como é que mostramos que um argumento é fraco? Para mostrar que o argumento não é válido, damos um exemplo de uma circunstância possível, na qual as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Para mostrar que um argumento é fraco, damos um exemplo de uma circunstância plausível, na qual as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Observe a diferença. De um lado, possível, do outro lado, plausível. Circunstância possível, basta uma circunstância. Circunstância plausível, circunstância, digamos, corrente no dia a dia. Dadas essas definições, é claro que falta-nos exemplos. Vamos pensar, raciocinar sobre alguns exemplos. Apresentamos nessa folha 3 argumentos. O primeiro deles é um argumento fraco. O segundo é um argumento forte, que não é válido. E o terceiro também é um argumento forte, que não é válido. Vejamos o primeiro argumento. Os paulistas são brasileiros. Um dos autores do nosso livro-texto é brasileiro. Logo, um dos autores do nosso livro-texto é paulista. Se representamos essas proposições desse tipo, essa como P, essa como Q e essa aqui como R, esse argumento, que é uma premissa implicando uma conclusão, tem como premissas P e Q. P, os paulistas são brasileiros, e Q, um dos autores do nosso livro-texto é brasileiro. Essas premissas são verdadeiras, porque, de fato, os paulistas são brasileiros e um dos autores do nosso livro-texto também é brasileiro. Além disso, a conclusão também é verdadeira. Um dos autores do nosso livro-texto é paulista. No entanto, esse argumento é fraco. E se é fraco, não é válido, evidentemente. Por quê? Olha, não é do fato de que os paulistas são brasileiros e de que um dos autores do nosso livro-texto é brasileiro que podemos concluir que um dos autores do nosso livro-texto é paulista. Por quê? Olha, um dos autores, um autor, poderia ser baiano.
E aí, nesse caso, temos premissas verdadeiras e conclusão falsa. O argumento não é válido. Mas por que ele é fraco? Porque tem muita gente que, apesar de ser brasileira, não é paulista. O próximo argumento. Os cabelos da Clara são castanhos, mas hoje ela apareceu com cabelos loiros. Por isso, ela tingiu os cabelos. Esquematicamente, esse argumento pode ser representado assim. Nesse caso, A representa essa proposição, essa premissa, B representa essa e C representa essa conclusão. Então, de A e B, estamos concluindo C conforme o argumento. É evidente que esse argumento não é válido. Por quê? Mesmo que são castanhos os cabelos da Clara e que hoje ela tenha aparecido com cabelos louros, pode ter acontecido que ela não tingiu os cabelos e que os cabelos apareceram loiros porque ela ficou, digamos, ao sol durante umas 6, 7 horas. Mas essa é uma situação, digamos, muito pouco plausível. Por isso é que, apesar de não válido o argumento, porque existe uma possível situação em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa, mesmo assim, não sendo válido, ele é forte. Porque essa situação na qual as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa é uma situação de exceção. Portanto, o argumento não é válido, mas é forte. Considere um outro argumento. Se como ovos, sinto-me muito mal. Portanto, sou alérgico a ovos. Esquematicamente, temos aqui essa premissa P1 implicando nessa conclusão Q1. Premissa implicando em conclusão. P1 implica em Q1. O argumento não é válido. Por quê? Olha, pode ser verdadeiro esse fato. Se como ovos, sinto-me muito mal. E mesmo assim, eu não ser alérgico a ovos. No entanto, o argumento é forte, porque é bem plausível que, do fato de que todas as vezes que como ovos sinto-me mal, eu concluir que realmente sou alérgico a ovos. Conclusão de tudo isso. O argumento é fraco quando são correntes as situações em que temos premissas verdadeiras e conclusão falsa. E os argumentos são fortes quando, somente nas situações de exceção, temos premissas verdadeiras e conclusão falsa. Estamos caminhando. Aprendemos mais uma forma de ver os argumentos. Só para recordar, com a maneira que acabamos de apresentar, temos 3 formas que podemos ver os argumentos. A primeira delas, puxa, será que o argumento é bom? Para ele ser bom, a implicação tem que ser boa e as premissas serem verdadeiras. Isso é o paraíso. É claro que é muito difícil de encontrar argumentos verdadeiramente bons, porque isso demanda avaliar a veracidade das premissas. E falar de verdade, isso é difícil mesmo. Nunca sabemos ao certo se alguma coisa é verdadeira ou não. Caminhamos um pouco mais. E aí passamos a olhar somente para a implicação. A implicação do argumento. Será que a implicação é válida? Puxa, será que sempre que a premissa é verdadeira, a conclusão também é verdadeira, sem exceção? Se é assim, o argumento é válido. Olha, mas e no caso
do argumento não ser válido, mas na maioria das situações temos premissas verdadeiras implicando em conclusão igualmente verdadeiras. Somente naqueles casos de exceção maluca é que temos premissas verdadeiras e conclusão falsa. Olha, nesse caso, temos um argumento forte. Caso contrário, se é corrente situações em que premissas são verdadeiras e conclusão falsa, então o argumento é fraco. Estamos raciocinando, meu amigo. Estamos caminhando nessa estrada aí, que é a estrada da argumentação lógica.